Você sabe qual é a oração que Deus responde? Olá, meu amado, minha amada. Mais um dia estamos na presença de Jesus e hoje, no nosso 8º dia do propósito de jejum e oração, o nosso tema é a oração que Deus responde. Sim, existe um tipo de oração que é aquela que Deus vai responder e você vai ter as respostas que tem buscado nele. Para isso, eu te convido a ler comigo em Jeremias, capítulo 33, verso 2 e 3, que diz assim: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer o seu nome. É Senhor. Verso 3: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aqui a palavra está nos deixando clara algumas coisas importantes, que primeiramente a oração que Deus responde não é exatamente aquilo que nós achamos de oração, que são palavras bonitas, palavras eloquentes, palavras que muitas das vezes mexem até com o nosso emocional. Não é sobre esse tipo de oração. É uma oração feita do coração. Uma oração que vai clamar ao Senhor, e clamar é insistir, é fazer algo repetidamente, com força, com vontade. Então ele diz: clama a mim. Meu amado, minha amada, quantas vezes nós iniciamos um processo de oração, de jejum, ficamos buscando a presença de Deus por um tempo. Daqui a pouco nós desistimos. Hoje nós estamos no nosso 8º dia e eu imagino que tem muitos que já pensaram em desistir. Por quê? Porque esta permanência exige um esforço. Clamar é um esforço a mais. E só clama quem consegue acreditar, consegue crer que Deus pode fazer. Mas nesse período de clamor, nesse período de oração, nós precisamos manter a nossa fé bem alicerçada no Senhor. É Ele que vai responder. Por isso que quando nós iniciamos esse projeto de 21 dias, a ideia, o entendimento, era em cima daquilo que Daniel fez. Ele orava 3 vezes ao dia e ele clamava ao Senhor. Lá no final do 21º dia, o anjo chega para ele e diz: Daniel, tu és muito amado. E a resposta ao teu clamor, à tua oração, já tinha sido enviada no primeiro dia. Mas havia um inimigo que queria impedir que você tivesse a resposta, que você recebesse a tua resposta. Não é diferente conosco. Desde o primeiro dia, quando nós nos posicionamos nesse período, neste propósito de jejum e oração, há uma batalha no ar, há uma revolução no mundo espiritual. Por isso que aquele que permanecer verá respostas do Pai, porque ele diz: clama a mim e responder-te-ei. O que nós mais esperamos de Deus é obtermos respostas. Eu sei que nem sempre as respostas virão exatamente como nós desejávamos ou que sonhamos em recebê-las. Mas, quando Deus responde, o nosso coração se acalma. Por isso, meu amado, minha amada, a perseverança, porque Deus é sim um Deus de respostas. E Ele não somente nos responde ao nosso clamor, como Ele também nos anuncia coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Ou seja, quando Ele nos traz a resposta ao nosso clamor, Ele vai revelar o seu coração a nós, o desejo dele dentro daquele clamor que nós estamos fazendo. Então, se existe sim uma oração que Deus responde, é a oração de um coração sincero. Não se esqueça, não há avivamento sem clamar. Não há avivamento sem orar. Não há avivamento sem uma entrega, uma busca e uma perseverança naquilo que nós temos orado. Então, quem sabe se você hoje tem sentido um desânimo, uma apatia espiritual, você tem se sentido fraco, fraca e com o desejo de desistir, a palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã, neste momento que você assiste esse vídeo, é que você continue a clamar. Porque sim, Deus é um Deus de respostas. Por isso que o avivamento, ele começa de forma interna. Há algo que o Senhor vai queimando no nosso coração.
vai nos ensinando, vai nos ativando, vai nos colocando em um novo nível de fé. E conforme a nossa fé vai crescendo, nós vamos conseguindo vencer barreiras que antes eram impossíveis. A barreira da incredulidade, a barreira do desânimo, a barreira da falta de fé, a barreira daquilo que a gente já tem ouvido e pensado, não vai ser para mim. Deus responde, mas responde a oração dos outros. Eu não mereço. Quantas vezes nós pensamos assim, né? O fulano recebeu a resposta porque ele merecia. Eu não recebi porque eu não mereço. Não, a Bíblia não está falando nada disso para mim aqui nessa manhã. Ele está dizendo que se eu clamar, ele vai responder. Por isso eu quero te convidar a orar comigo neste momento e a depositar mais uma vez diante do altar do Senhor a sua petição. Por mais impossível que pareça aos teus olhos, Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. E aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Por isso, ore comigo agora, colocando a sua necessidade, colocando a sua impossibilidade diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos unimos nesta manhã, Senhor, neste momento tão especial diante da tua presença. E em obediência à tua palavra que diz, clama a mim. Nós estamos clamando agora, Pai. A tua palavra também nos ensina, Pai, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estaria no meio deles. E embora, Senhor, estejamos separados por causa de um aparelho, mas nós estamos unidos agora na mesma fé e na mesma oração. E, Senhor, eu clamo agora pela vida do meu irmão e da minha irmã. Eu clamo, Senhor, pelas necessidades de cada um deles, pelas impossibilidades. E aquilo, Senhor, que é impossível aos olhos deles, não é impossível para ti. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, entra com provisão agora. Primeiramente, trazendo paz a estes corações, porque sim, Senhor, a resposta quando vem do céu, ela gera paz. Muitas vezes a paz chega antes da resposta, mas a paz é a certeza de que o Senhor irá responder. Traz paz, Senhor, ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, e que algo sobrenatural venha sobre eles, em nome de Jesus, e que a resposta que só pode vir dos céus, a resposta que só pode vir do Senhor, alcance agora cada vida e cada coração, no poder do nome de Jesus. Eu também oro, Senhor, por aqueles que estão enfermos nesta manhã, que precisam de uma cura, de uma intervenção divina. E eu declaro a cura divina sobre a vida de cada um deles. Eu oro por aqueles que estão com dor de cabeça nesse momento, que estão sentindo qualquer pressão na sua cabeça. E eu ordeno agora, sai enfermidade, em nome de Jesus. Receba agora a cura divina. Eu também oro por aqueles que têm dores nos ouvidos, que têm sofrido qualquer tipo de alergia e que têm gerado dores constantes nos ouvidos. Eu ordeno agora que esta enfermidade saia na autoridade do nome de Jesus. Receba a cura, meu amado, minha amada. Receba a cura desde o alto da cabeça à planta dos pés. E que o Senhor seja glorificado em sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado, minha amada. Se essa palavra tem falado ao seu coração, eu peço que você não fique só para você. Compartilhe. Mande para aquela pessoa que precisa ouvir esta palavra, que precisa ser encorajada na sua fé. Porque sim, Deus tem algo sobrenatural para fazer, não somente em nós, mas também na vida de todos aqueles que recebem a sua palavra. E eu espero você amanhã para mais um dia de propósito de jejum e oração na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe nesse dia, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.